Muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo já deve estar ansioso ou ansiosa pela estreia de House of the Dragon, que estreia dia 21 de agosto na HBO e na HBO Max, e essa que é uma série spin-off de Game of Thrones. Mas se você não é essa pessoa e tá meio perdidão ou meio perdidona nesse rolê, fica nesse vídeo porque hoje eu vou contar tudo sobre essa série, quando ela se passa, qual a trama principal e o que esperar dela, beleza? Então, para não perder a cabeça quando a série começar, assim como vai acontecer com alguns personagens, chega mais e bora bater um papo sobre House of the Dragon, uma série que tem tudo para ser maravilhosa, com história escrita com muito fogo e com muito sangue. Toca fogo nesse negócio aí, edição! Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ventura, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Eu já tô aqui vestido de preto e vermelho, as cores da casa Targaryen, porque o vídeo de hoje promete. E essa abertura toda diferentona aqui no canal é pra já entrar no clima dessa série que tá deixando todo mundo ansioso pela estreia. House of the Dragon é a mais nova adaptação dos livros de George R.R. Martin para uma série de TV. E como eu já falei aqui no início, a série se passa no mesmo universo de Game of Thrones. Mas antes que você se pergunte em qual momento se passa essa série dentro do universo de Game of Thrones, eu vou explicar para você. House of the Dragon se baseia no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, óbvio, onde essa história desse livro se passa 300 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Mas diferente do livro, a série não vai abordar tudo isso não, ao menos na teoria. Claro que os acontecimentos anteriores à série podem sim ser contados de uma forma mais superficial ou através de diálogos entre os personagens. O importante você saber é que essa série vai se passar por volta de 200 anos antes da história de Game of Thrones que a gente já conhece. A série vai adaptar os trechos ou capítulos do livro que são conhecidos como a Dança dos Dragões. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Se você já assistiu Game of Thrones, certamente você deve se lembrar dos Lannisters, dos Baratheon, dos Starks e dos Targaryens. E é exatamente sobre essa família que a série vai se debruçar, os Targaryens. Inicialmente, o livro fala sobre a conquista do rei Aegon sobre os 7 reinos de Westeros. Isso porque, antes, cada reino era governado por uma casa que tinha, vamos dizer assim, a sua própria estrutura. Só que Aegon, o Conquistador, como ele ficou conhecido depois, conseguiu, com muito fogo e sangue, ir dominando todo aquele território e se tornando o rei de todos eles. Claro que na história a gente vai ver que nem foram todos eles logo de início, já que a princesa Miriya se opôs ao rei, bateu o pé e permaneceu com o reinado por mais um tempinho. E ela fez jus ao lema da casa de Dorne, que era insubmissos, imbatíveis, inquebráveis. Inclusive, a princesa disse que preferia ser queimada pelo fogo dos dragões a se curvar ao rei Aegon Targaryen. Mas claro que o rei Aegon não conseguiu essa façanha sozinho, ou só porque ele era o fodão lá dos 7 reinos. Na verdade, ele até era, mas não foi só assim que ele conseguiu, não. É importante a gente destacar que ele conseguiu tudo isso com a ajuda, se é que a gente pode até chamar assim de ajuda, eu diria mais que foi uma batalha travada lado a lado, das irmãs esposas dele, a rainha Visenya e a rainha Rhaenys. E sim, foi isso mesmo que você ouviu. Os Targaryens tinham a cultura de casar irmãos com irmãs para que a linhagem permanecesse pura, vamos dizer assim. Mas claro que se isso não fosse possível, outra pessoa seria indicada para esse casamento. Geralmente era uma tia, um tio, um primo, uma prima ou alguém de outra família. E de preferência, alguém de uma família que fosse descendente de Valíria, que no seu auge foi a maior cidade do mundo conhecido e o centro da civilização. E esse casamento entre irmãos era algo que não era muito bem visto pelos septões e pelos homens da fé dos Sete, que a gente já conhece lá de Game of Thrones. Isso porque, para eles, esse casamento e os consequentes incestos eram tidos como aberrações e não eram bem vistos. Mas tudo isso foi meio que deixado de lado logo após a conquista do rei Aegon. Na verdade, ninguém queria contrariar o rei e falar sobre isso para não desafiar tanto o rei Aegon como as irmãs esposas rainhas. Então, durante um período, essa história foi deixada de lado, mas claro que, por algumas vezes, essa questão voltaria à tona durante o reinado dos Targaryen.
Se você assistiu Game of Thrones, provavelmente você deve lembrar da Daenerys Targaryen e do irmão dela, o Viserys Targaryen, que eram filhos do rei Aerys II, o Rei Louco, como ele ficou conhecido, e que foi morto e destronado, junto com o príncipe herdeiro, por Robert Baratheon, que viria a se tornar o rei de Westeros. Viserys e Daenerys foram os últimos Targaryens conhecidos, ao menos é o que mostra logo no início da história de Game of Thrones. Os Targaryens, eles eram antigos senhores de dragões, que eles vinham de uma linhagem muito ancestral. E eles eram conhecidos por criar, domar e voar em dragões. Inclusive, alguns dos Targaryens, eles eram imunes ao fogo, como a gente também já viu lá em Game of Thrones, quando a Daenerys sai toda cinzenta, toda chamuscada de cinza das chamas durante o funeral de Drogo, que também é o momento do nascimento dos 3 dragões. E por serem uma casa de dragões, era quase que natural que algum Targaryen, pelo menos uma vez na vida, tivesse e montasse num dragão. Inclusive, o símbolo da casa Targaryen é um dragão de 3 cabeças, que era uma representação do rei Aegon, o Conquistador, e das rainhas Rhaenys e Visenya. E por falar em dragões, House of the Dragon promete trazer muitos desses animais. Inclusive, em uma das imagens promocionais liberadas pela HBO, nós podemos ver o crânio do dragão Balerion, o Terror Negro, como ele era conhecido, uma espécie de altar que foi feito em homenagem a ele. E esse era o maior animal já visto e que era uma montaria do rei Aegon, o Conquistador. Mas claro que em Hotted só vai aparecer o crânio dele, até porque os acontecimentos já são alguns anos, muitos anos depois, e Balerion não era tão novo assim, apesar dos dragões serem conhecidos por terem uma vida muito longa. Outros dragões que são falados logo no começo do livro e que têm uma grande importância da conquista de Westeros são Meraxes, que era uma montaria da rainha Rhaenys, e o Vhagar, que era montado pela rainha Visenya. E em House of the Dragon são esperados aí aproximadamente uns 17 dragões gigantescos, que, como a gente vai ver daqui a pouco, eles vão ficar divididos em 2 grupos durante a Dança dos Dragões. E eu acredito que essa vai ser uma parte muito interessante e muito divertida da gente ver na série. E provavelmente nós veremos animais como o Sunfyre, o Vhagar, que se tornaria o maior animal de Westeros após a morte do Balerion, o Dreamfyre e o Syrax, que vai ser montado pela Rhaenyra Targaryen, que, pelo menos no meu ponto de vista, é a principal personagem de House of the Dragon, pelo menos nessa primeira fase da série. Entre esses acontecimentos que eu falei agora há pouco, a conquista do rei Aegon e tudo mais, e os acontecimentos de House of the Dragon, se passam alguns anos, um tempinho até muito bom. E nesse meio tempo, alguns reis morrem, outros são depostos do trono à força, e vários reis Targaryen assumem um trono de ferro. Os reis Aenys, Maegor, o Cruel, Jaehaerys I, o Conciliador, até chegar a Viserys, nos acontecimentos de House of the Dragon. Mas o que de fato é essa série e sobre o que ela vai falar? Mas antes de a gente continuar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para ficar sempre por dentro de tudo que rola nos filmes, nas séries e, claro, em House of the Dragon. E como eu disse no início desse vídeo, House of the Dragon vai falar sobre os acontecimentos que viriam a ser conhecido como a Dança dos Dragões. Então, bora entender como foi todo esse conflito aí. Durante o período em que a série vai se passar, o reinado dos Targaryen já estava bem estabelecido em Westeros, e o poder e o reinado deles era algo incontestável. E seria muito difícil alguém tentar contra eles e ameaçar o reino. Entretanto, conflitos internos pareciam ser sempre algo iminente entre os Targaryens. Até porque, ainda que não se falasse sempre, tinha sempre aquela pergunta no ar: quem seria o próximo rei? E claro, sempre aparecia alguém para reivindicar e tentar pegar a sua fatia do bolo. E claro, foi isso que aconteceu. A série vai começar mostrando o reinado do rei Viserys I. Viserys foi casado pela primeira vez com Aemma Arryn, e com ela ele teve 3 filhos, mas apenas uma sobreviveu e chegou até a fase adulta, a princesa Rhaenyra, que com o passar do tempo ela passou a ser criada como a futura sucessora do Trono de Ferro. Só que tinha um problema nessa escolha. Uma mulher nunca tinha assumido o Trono de Ferro antes, e para colocar uma no lugar seria arrumar literalmente
uma briga com um monte de gente. E isso era algo até familiar para o rei Viserys I. Isso porque, alguns anos antes, Viserys tinha sido escolhido pelo Grande Conselho de Harrenhal como legítimo herdeiro ao Trono de Ferro, ao invés da princesa Rhaenys. Mas mesmo assim, o rei estava disposto a aceitar esse desafio e permaneceu firme nessa decisão. Acontece que após a morte de Aemma Arryn, a primeira esposa, o rei Viserys I se casou novamente, e dessa vez com Alicent Hightower. E com ela, o rei teve 4 filhos, Aegon, Aemon, Daeron e Helaena. Só daí já dá pra gente imaginar o tamanho da confusão que isso vai dar. E vai mesmo. Após a morte do rei Viserys I, todo mundo estava certo que a princesa Rhaenyra seria coroada como sucessora ao Trono de Ferro, assim como era o desejo do rei. Só que Alicent Hightower foi logo se adiantando e coroou o próprio filho, o Aegon II, como legítimo herdeiro ao trono. Isso porque ela entendeu que Aegon II era o herdeiro homem mais velho e por isso deveria assumir o posto do pai. Mas claro que isso não agradou muita gente, ao mesmo tempo em que muita gente também foi a favor dessa decisão. E a partir daí é que vem o problema. A casa Targaryen se dividiu entre aqueles que acreditavam que a decisão do rei deveria ser mantida e que Rhaenyra seria a legítima herdeira, e aqueles que acreditavam que Aegon II seria o sucessor do trono por direito. E é a partir daí que a série vai se debruçar e detalhar toda essa história pra gente. História essa que, como eu falei, ficou conhecida como a Dança dos Dragões. E com essa divisão, a casa Targaryen ficou dividida entre 2 facções, os pretos e os verdes. Os pretos eram aqueles que eram a favor de que a princesa Rhaenyra assumisse o trono. Já os verdes eram liderados por Alicent Hightower e acreditavam que Aegon II era o legítimo rei. A gente já viu aqui que os Targaryens eram senhores de dragões e tinham muitos desses animais. E com essa divisão interna, consequentemente, os animais foram utilizados como armas pelos 2 lados. E isso tudo tornou essa luta ainda mais violenta, ainda mais sangrenta e cheia de fogo. E além desse problema todo, o reinado dos Targaryens foi enfraquecendo aos poucos e ficando cada vez mais abalado, principalmente por esse ser um problema, uma guerra que vinha de dentro da própria casa. E com todo esse conflito, os animais também foram, aos poucos, sendo mortos. E tudo isso, claro, contribuiu e muito, tanto para o fim da dinastia Targaryen, como a extinção dos dragões. Mas claro que para tudo isso acontecer, ainda vai ter muita história para a gente ver em House of the Dragon. House of the Dragon está causando muita ansiedade aos fãs dos livros do George R.R. Martin e, por outro lado, tem atraído uma boa parcela de novos fãs que foram atraídos e fisgados por essa história. A série tem tudo para ser maravilhosa, nos encantar, nos emocionar e fazer a gente criar várias teorias do que essa adaptação vai fazer com a história original do livro. Esse spin-off, além de trazer uma história única e cheia de emoção, também vai nos trazer um certo saudosismo, seja através de easter eggs, que são aquelas coisinhas que são plantadas, ou de referências a Game of Thrones através de falas, territórios e das casas. E um desses possíveis easter eggs, a gente já pode ver no material promocional que vem sendo divulgado pela HBO, com que pode ser aí a mesma adaga de aço valeriano que a Arya Stark usa para matar o Rei da Noite lá em Game of Thrones e que em House of the Dragon foi empunhada por Alicent Hightower durante uma luta com a Rhaenyra. E eu tenho certeza que nós vamos ver vários outros easter eggs bem legais durante essa série. E por falar no material que vem sendo divulgado pela HBO, tudo tá muito lindo e, ao que me parece, bem mais caro e detalhado do que algumas temporadas lá de Game of Thrones. Agora é esperar. House of the Dragon chega dia 21 de agosto na HBO e na HBO Max. Inicialmente, serão 10 episódios e muita história pra gente acompanhar. Ah, lembrando que toda segunda-feira aqui no canal nós vamos fazer uma live para conversar sobre o episódio que foi lançado no dia anterior. Então, fica ligadinho para não perder. E na próxima sexta-feira nós teremos um outro vídeo sobre House of the Dragon pra gente entender melhor
quem é quem nessa série. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e não ficar de fora. Ah, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. E você, qual o nível de empolgação para House of the Dragon? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos e minhas amigas, por hoje é só. Um forte abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!